Fala, Rovai, o editorial no Fórum 11:30, queridos e queridas, deu ruim para os bolsonaristas, deu ruim para eles que queriam CPI. Qual é o CPI? CPI para investigar o Flávio Dino, CPI para os golpistas do PT e do MST que invadiram Brasília no dia 8 de janeiro. Foi tudo armado, foi tudo armado. Foi inclusive um petista que deu para o Anderson Torres a minuta do golpe. Eles faziam isso. E tinha gente que falava: não, Rovai, não pode ter CPI, isso é uma loucura. Este Rovaizinho Paz e Amor aqui dizia: gente, vamos à CPI. A CPI é importante, é a hora da verdade. Nós precisamos investigar esse 8 de janeiro e o 12 de dezembro e a Polícia Rodoviária Federal impedindo votação no segundo turno da eleição, e um monte de coisa que atentou contra a democracia, ia levar o Brasil a um estado de exceção. Isso precisa ser investigado. E os financiadores disso tudo têm que ir presos. E os políticos que organizaram isso têm que ir presos, porque não se pode, num Estado democrático de direito, atentar contra a democracia. A gente dizia isso pelo menos desde o dia 9 de janeiro. No dia seguinte da tentativa de golpe, eu já falava: CPI neles! Mas tem outros ventos de investigar. CPI para o país, para pipoca nenhuma. O país segue. O Lula, no mensalão, reconstruiu a sua base governamental e emplacou uma popularidade altíssima, porque continua governando. Falou: Dilminha, cuida aqui do governo, deixa que eu me lido com a política e vamos implantar todos os projetos que a gente sonhou a vida inteira. E aí botou Bolsa Família para andar, botou obra para ser feita, sinalizou a história do PAC para o segundo mandato, criou as condições para aquilo, tudo com o mensalão nas costas, com a Globo, com o Supremo e com tudo. Ao contrário, deu o resultado. Talvez aquele chacoalhão foi importante, inclusive, para o governo se realinhar e seguir o seu rumo, que levou o Lula a sair no segundo mandato com aprovação de 87%. Não tem que ter medo de CPI. Quem tem que ter medo de CPI é quem é criminoso. E quem cometeu os crimes contra a democracia? Foram eles. E eles já perceberam que o discurso de CPMI era bom. Já CPMI, não. Já estão, se marcar, depois que eu tiver falado isso aqui, quando for a hora às 3, só o Fala Rovai, eles já até desistiram da CPI, não vão indicar para ninguém. Não duvido que isso possa acontecer, porque eles não vão ter a presidência, eles não vão ter a relatoria, o governo vai ficar com essa maioria, tem que construir essa maioria e vai apurar o que tem que ser apurado, como foi também a CPI da questão do Covid, das vacinas. Não deu em nada. Deu sim. O Miguel do Rosário falava aqui no Fórum 11:30 hoje, deu no seguinte: a construção da frente ampla se deu ali. Omar Aziz, Randolph, esse pessoal todo, o próprio Renan, foram falar: não dá para ficar com Bolsonaro. Não tem condição de lançar um outro candidato. É Lula, acabou e ponto. Vamos de Lula. E isso fortaleceu a candidatura a Lula em locais importantíssimos. Então, a CPMI vai ser, talvez, o começo do fim da história do bolsonarismo no Brasil. Ela, se for bem feita, vai deixar claro que o Bolsonaro esteve envolvido com tudo isso e uma parte daqueles que atuaram nisso terão que ir para a cadeia. Umas referências desse golpismo podem sair da política pela porta dos fundos. É isso que pode acontecer, eu acho que é isso que vai acontecer. A premonição, a previsão de Lindbergh, né, Luiz Lindbergh, diz o seguinte: olha só, o
vocês, muitos bolsonaristas, sairão presos daqui quando o Sinara Menezes o entrevistava. Acredito, sim, que isso possa acontecer. Isso deve acontecer e a democracia brasileira precisa que isso aconteça. Tem vários pontos a serem investigados. Por exemplo, a minuta do golpe, como disse o Felipe Pena aqui. Aquilo caiu do céu? Não, alguém entregou no meio da rua para o Anderson, isso foi gestado dentro do governo, e o Anderson, que aliás, o que todos os juristas com quem eu conversei sobre aquela minuta, não foi o único jurista que escreveu aquilo. Aquilo passou por várias mãos. Eles são precisos nisso. Porque quando você tem um ato institucional tão bem montado, teve revisões de pares ali. Então, quem foram aqueles que escreveram isso? E não foi um imbecil também. Não é um advogado de porta de cadeia que fala, não, escrevi aqui, ó, toma Anderson Torres. Não, é um ato bem construído para aquilo que era o seu interesse. Que eles iam fazer uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. E dali eles construiriam todo o golpe. Bom, o Marcos Duval, que é essa história dessa reunião com o Bolsonaro para gravar o Alexandre de Moraes, ele vai ter que depor, ele vai ter que dizer sob juramento na CPMI a verdade, e se ele estiver mentindo, ele perde o mandato. Marcos Duval está com a bunda na janela e vai ter que responder sobre tudo que fez. A CPMI vai ter que ouvir, por exemplo, todos esses o acervo que o Azenha está assistindo de vídeos que foram construídos de insuflar o golpismo, essas pessoas que insuflaram e que falaram que tinham que organizar uma invasão de Brasília terão que ser ouvidas e chamadas para depor. E podem sair presas da CPMI. O Heleno vai ter que se explicar. Ele não foi à CPMI de Brasília, porque disse, talvez vai ter a CPMI lá do Congresso, então eu vou nessa. Vai, Heleninho. Você vai ter que dizer por que o GSI era o bunker do golpe. E por que você disse que a fórmula estava errado quando a gente falava que a nossa fonte da PF apontava que já em 12 de dezembro o GSI patrocinou os atos terroristas em Brasília e que não fizeram com que ninguém fosse preso, porque o Anderson Torres, que ainda era ministro da Justiça, controlava também com o Ibanez a polícia do Distrito Federal. Né? A polícia comprometida com o golpismo, e o Ibanez vai ter que talvez ir lá também se explicar porque ninguém foi preso no dia 12 de dezembro. É preciso chamar o general Braga Neto para dizer por que ele falou que as coisas iam acontecer e para que as pessoas ficassem no quartel esperando, o que isso tinha relação com o decreto do golpe. Vai ter que se explicar, não é assim. Então, essa CPI vai levar quem? O Flávio Dino para ouvir? Ele vai lá e explica. Olha, meu irmão, vejam as imagens minhas entrando lá na destruição e os meus gestos, você não pode ouvir o que eu estou falando, fica claro porque o corpo fala o que eu estou indignado, inclusive discutindo com o ministro da Defesa, Múcio, porque provavelmente o Múcio estava tentando passar um paninho ali. Não, veja bem os cambal, dizia algo assim o Flávio Dino. Isso aqui é inadmissível. Eu estou aqui tentando entender pelo gestual do Flávio Dino. Vão querer incriminar o Flávio Dino? Conta outra, Nicolau. Essa não cola, bananinha. Não cola. Não tem imagem dele participando do golpe, não tem ele riscando uma parede, não tem nada. Agora tem nego destruindo o relógio. Esse sujeito vai ter que ir na CPMI. Quem te levou lá? Quem te convidou? Por que você foi? E aí esses caras vão se borrar inteiro, porque eles são baixões só na hora que não tem nenhuma reação contra eles. Esses caras, quando chegarem lá e ver os deputados botando e falando, você pode ir preso,
Eles vão se borrar inteiro, tem imagem de pessoas, é só localizar e levar uma por uma. Eu quero ver aquela tia do Zap, que estava lá em Brasília, achou que era heroína, se explicar para os deputados por que entrou e quebrou, por que chutou porta, por que agrediu pessoas, enfim. A CPMI é excelente notícia para o governo, vai unificar a base. Como dizia um amigo, hoje tinha uma frase que o Gilmar Carneiro, né, nosso líder sindical lá dos bancários na década de 80, 90, no começo dos anos 2000, dizia que era a ditadura nos une, a democracia nos separa. Lutar contra a ditadura, lutar contra os golpistas nos une. E aí, na democracia, cada um vai para o seu lado, defende suas ideias, às vezes, por pequenas diferenças, às vezes, acabam se separando. Mas da luta contra a ditadura, muita gente vai se unir. E a CPMI é, de alguma maneira, um espaço para lutar contra a ditadura, é um espaço para lutar contra o autoritarismo, contra a violência política, contra o ódio na política, contra essa gente que está colocando em risco conquistas que levaram muitos, inclusive, à morte aqui na época do regime duro, dessa ditadura canhestra, desses militares covardes, né, que governaram o país por 21 anos. Isso não passará. Não passará. A CPMI pode ser o enterro desta farsa, porque eles não têm espírito democrático e eles precisam, sim, ser expurgados da política. Era isso que tínhamos para hoje nesse Te Fala, Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todes. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.